Eu vou dar um exemplo agora de como utilizar o Revit para fazer um orçamento de uma edificação. Aqui nós temos uma edificação térrea, uma residência aqui, são 3 quartos, sendo que um deles é uma suíte com banheiro ali. Temos aqui um banheiro social, um escritório, temos uma lavanderia, sala e cozinha integrada aqui junto. Temos uma varanda aqui na frente, né? Uma varanda aqui de canto que é também junto com a garagem. Aqui na garagem, então, tem a área de festas e aqui tem um banheiro, que seria o banheiro que apoia aqui essa área de festas. É, Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse arquivo aqui no AutoCAD, então eu limpei ele de forma que ficaram só as paredes aqui e a linha do piso externo, e eu vou importar esse arquivo aqui para dentro do Revit. Então eu vou começar fazendo as vigas baldrames, que seriam as vigas de baixo, que sustentam ali as paredes. Então tem uma parte aqui da casa, essa parte aqui, que não tem parede. Então essa parte aqui da garagem, a gente percebe que tem alguns pilares aqui, que apesar de não ter parede, essas vigas elas vão amarrar a estrutura igual, tá? Vão ajudar a segurar a edificação, digamos assim. Então vai ser necessário projetar vigas aqui também, por isso que eu deixei essa linha do piso aqui, tá? Então, eu vou medir aqui qual que é a espessura da parede que está desenhado, ó. Então aqui são 15 centímetros, então eu já sei também que a escala aqui está em centímetro e que eu projetei paredes de 15 centímetros, tá? Então eu vou buscar projetar vigas baldrame de 15 centímetros também. A parede em si, ela pode ser, por exemplo, um tijolo, um bloco de 11 de largura, mais ali a espessura do reboco para ambos os lados, mais a pintura acaba tornando 15 também. Né? Se a gente somar o tijolo de 11 mais reboco mais pintura, resulta em 15. Então eu vou fazer dessa forma, só que por enquanto vou me preocupar com as vigas de baixo e a parte da alvenaria eu vou projetar depois. Então eu estou aqui no Revit, pavimento térreo, né? Eu desliguei aqui minha caixa de corte, coloquei na escala para 50. Eu vou vir aqui na barra inserir, importar CAD. Então eu vou procurar aqui no meu computador onde que eu salvei esse arquivo. Caso está aqui, planta baixa. As cores eu vou marcar como preto e branco, vou importar tudo preto e branco, né? Por exemplo, se eu deixasse cores, na verdade preservar, ele é importado de acordo com as cores dos layers lá do AutoCAD, então não faz muita diferença. Camadas e níveis. Eu marco aqui como visível porque camadas ali do Revit ele está se referindo a esses layers do AutoCAD. Então, se tem alguma coisa que está escondido aqui, que está no AutoCAD, mas não está sendo mostrada, eu não quero trazer para o Revit, não quero que ele traga só o que está aparecendo aqui. Por isso, quando eu vou importar, eu marco aqui sempre visível, porque eu quero só que ele traga o que está visível no AutoCAD, tá? E a unidades de importação, como medir lá, são centímetros, né? Aqui a questão do posicionamento, em relação à origem dos dois programas, eu deixo isso aqui do jeito que está aqui, eu gosto de mover depois manualmente e colocar no pavimento térreo. Eu vou dar um abrir e vou esperar o programa importar. Então aqui o programa importou, sem maiores problemas, seleciono isso aqui. Sem que eu destrave, ó, esse pin aqui, esse alfinete, ele não deixa eu alterar nada. Então se eu quiser alterar alguma coisa na importação, tem que clicar aqui em cima, ó. Então agora eu posso mover, se eu quiser eu posso explodir isso aqui, né, para gerar linhas individuais, ó, por exemplo, explodir parcial. Então agora ele separou as linhas para mim, ó, linhas aqui que aparece o layer do AutoCAD que eu usei lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui arquitetura, parede, tá? Vou procurar aqui viga de 15 centímetros. Só que eu vou fazer um orçamento detalhado, então vou
querer separar nesse orçamento viga baldrame, vou separar depois pilar, vou separar vigas cintas, que são aquelas vigas na parte de cima que sustentam a laje, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui viga de 15 centímetros de maneira genérica. Eu vou pegar isso aqui, vou vir em editar tipo e vou duplicar. Então quando eu estou duplicando, eu estou preservando esse aqui que é original e estou criando um novo a partir do original. Então eu vou dar o nome de viga 15 centímetros, vou escrever aqui baldrame. Baldrame. Vou verificar aqui as configurações dessa viga. Eu vou vir aqui editar, ó. Então vejo que ela está com uma espessura de 15 centímetros e o material aqui está como concreto parede. Então eu vou especificar também esse material para eu conseguir ler esse orçamento depois, ó. Então vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e o Revit me abre uma lista de materiais que eu tenho aqui no meu template. Esse concreto parede, na verdade, é um concreto genérico que eu tenho aqui no template. Então vou começar a detalhar isso, ó. Posso usar até esse ponto concreto como base, ó. Eu venho nele aqui, clico com o direito e vou duplicar ele também, da mesma maneira que eu fiz lá na parede. Então aqui vou dar o nome de concreto baldrame, por exemplo. Concreto baldrame. Então aqui eu posso configurar como que ele vai aparecer em vista, né? No caso aqui, plano de fundo, como que ele vai aparecer em corte, se eu traçar um corte no meu projeto. Mas eu não vou alterar isso aqui porque agora eu vou focar no orçamento, então não vou focar tanto na parte do desenho. O que eu vou fazer, eu vou vir aqui nessa aba identidade aqui, ó, e vou ver o que está escrito aqui, ó, descrição concreto, classe, tá ali como genérico, eu posso colocar aqui concreto também. E os comentários, valor a ser alterado conforme o projeto estrutural. Então vou colocar aqui concreto, vigas, baldrames. Então posso colocar as informações que eu achar melhor da forma de organizar o meu orçamento. Posso colocar o traço do concreto, posso colocar algum código do SINAP, por exemplo. O SINAP é umas referências que a gente, da Caixa Econômica Federal que a gente usa para fazer orçamento. Então aqui tem fabricante, modelo, URL, se eu quiser colocar alguma fonte, enfim. Eu vou dar um aplicar, vou dar OK, ó. Então já perceba aqui que o Revit alterou para mim, né? Aqui vou dar OK também, OK. Então eu vou começar a desenhar. Então eu tô aqui que essa minha viga ela vai começar no térreo, no zero do térreo está indo até o pavimento 1, que o pavimento 1 está 2,70 metros acima do térreo. Então vamos procurar uma fachada aqui, uma elevação para comprovar isso. Ó, pavimento 1, eu já vou alterar isso aqui para 3 metros, né? Como está em centímetros, são 300 centímetros. E no caso aqui, ele não vai ter planta de cobertura, tá? Então vou renomear isso aqui como cobertura. Vai ser simplesmente assim, tá? Voltar lá na planta baixa. Então vou pegar de novo ali a parede, né? Na verdade, eu estou fazendo uma viga, mas eu estou utilizando o elemento parede para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu estou modelando isso aqui no Revit, mas daí como que eu sei a dimensão dessas vigas? Então eu teria que fazer o projeto estrutural primeiro, tá? Para depois estar especificando aqui largura e altura. Então eu vou supor aqui que essas vigas terão 15 de largura, como eu já configurei aqui, e elas terão, por exemplo, 40 centímetros de altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que elas vão começar a menos 40 do térreo e elas não vão ir até a cobertura. Eu vou deixar aqui como não conectado. Por quê? Porque agora eu posso colocar a altura que eu quiser aqui. Eu posso colocar, por exemplo, 40 aqui, ó. Então ela está começando a menos 40 do térreo. Como ela só tem 40 de altura, ela está parando no zero do térreo. Então quer dizer que eu estou fazendo abaixo do térreo, tá? E eu começo aqui a traçar. Vou fazer a primeira aqui, ó. Está difícil de visualizar dessa maneira aqui, eu posso vir aqui alterar as cores, ó. Coloquei aqui como cores consistentes, então aqui ficou em cinza a viga que eu acabei de fazer, então fica mais fácil de ver, né?
Ó, como eu já configurei a altura antes, cada vez que eu voltar aqui ele vai estar como eu parei. Então isso evita que eu faça essa configuração todas as vezes. Ó, tô fazendo essa de baixo agora, descendo aqui, só que tá do lado errado, né? Então eu vou apertar barra de espaço no teclado para ele arrumar para mim. E assim por diante. Eu vou traçando aqui até completar. Tem alguns casos que vai acontecer o seguinte, ó, por exemplo aqui. Se eu deixasse essa viga baldrame parando aqui, a gente vai ver com mais detalhes em projetos estruturais que isso aqui não é interessante, ele daria uma torção muito grande. Então é comum a gente levar essa viga baldrame até o final lá, para travar ela lá. Quer dizer o que? Que essa parte aqui ela vai estar embaixo da terra, embaixo do piso, né? Então ela não vai aparecer. Então estruturalmente é interessante a gente travar e levar até o final, tá? Então a mesma coisa eu vou fazer isso aqui, ó. Essa viga que ela vai estar suportando essa parede, só que ela não para aqui. Ela vai travar até lá no final. Assim eu consigo amarrar melhor a minha estrutura. Então, essa aqui vai para lá. Essa aqui vai para cá e assim por diante. Veja que aqui é rápido de fazer. Ó, se eu fizer do lado errado, eu só dou barra de espaço e eu corrijo. Nesse caso aqui, não preciso me preocupar com porta, por quê? Porque apesar de tendo ou não tendo porta, a viga ela vai existir da mesma maneira. Ó. O que eu posso fazer aqui? Ó? Levar até aquela viga de lá para travar melhor essa estrutura. Mesma coisa aqui. É normal a gente fazer um pré-lançamento também e depois ir verificando se tem algumas melhorias a fazer, ó. Por exemplo, essa viga eu posso travar lá, né? Aqui faltou uma. Aqui também tem a parte da lavanderia, né? Então vamos ver. Tem mais alguma coisa a fazer? Eu acho que assim, a grosso modo, né, para mostrar como exemplo, está legal. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui no Revit, no navegador do projeto, nesse template aqui tem essa opção tabelas e quantidades. Eu abro, clico no mais aqui e já me abre as opções. Ó. Tem aqui planilha orçamentária, tá? Então o que ele me mostrou agora? Ó? Ele mostrou o material, o elemento que eu criei, né, que é concreto baldrame, a área e o volume metro cúbico. Quer dizer que eu criei considerando as faces ali da viga, né, 48,59 metros quadrados, mas não é isso que eu quero. Né? O concreto a gente orça em cúbico, em volume. Então a minha informação que me interessa é essa aqui, ó, 7,28 metro cúbico. Posteriormente, eu poderia incluir aqui o preço unitário e calcular um preço total, tá? Mas eu prefiro fazer isso no Excel. Então, geralmente eu calculo os quantitativos no Revit e passo para uma planilha do Excel. Então, perceba o tempo que o programa me poupou de eu ficar calculando, por exemplo, viga por viga, né? Então, isso que é a grande vantagem de a gente trabalhar com o sistema BIM. Se eu quisesse, por exemplo, ó, fazer alguma alteração, ali está 7,28. Digamos que eu alterei essa viga aqui, ó, deixei ela maior. Eu volto lá na planilha orçamentária 7,34, né? Mas só como exemplo, não é isso que eu quero. Só para mostrar que eu altero na planta baixa, ele altera aqui no orçamento. Agora deu Ctrl Z, ele voltou a ser o que era. Então a gente vai. Vou vir aqui no 3D para ver. Ó, aqui são as vigas da casa, tá? A gente vai separar concreto de baldrame, concreto de pilares, né? E concreto de viga cinta, que são as vigas de cima, de forma que tornemos o orçamento da maneira mais simples possível, para a gente conseguir tirar resultados aqui do programa.